Sejam todos bem-vindos, mais um Pode Crescer e Conquistar, e nesta tarde está muito especial. Estou aqui com meu amigo Supera. Tudo bem, Supera? Tudo bem, graças a Deus, e com o senhor? Tudo jóia, graças a Deus. Tema de hoje, um tema que eu sou apaixonado, né? Vamos aqui hoje abrir o jogo de quem quer ter um negócio de sucesso. Tema de hoje? Principais conselhos para quem quer começar um negócio. A gente já quer pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas. Você que quer começar um negócio ou sabe de alguém que queira começar um negócio. Hoje nós vamos entregar ferramentas aqui que vai ser muito importante para a carreira aí de quem está começando. Vai ser extraordinário, hein? É isso aí. Vamos embora. Para quem quer começar um negócio, doutor, alguns segredos são importantes, não é verdade? Eu fiz algumas anotações aqui, quero até compartilhar, por exemplo. Se a gente fosse pontuar, um dos primeiros eu acho que é pesquisa e planejamento, né? E aqui eu já quero abrir aspas para comentar aquilo que a gente estava comentando nos bastidores. A coisa mais triste é uma pessoa começar a abrir um negócio, querer abrir um negócio, começar um negócio sem conhecimento de causa. Eu tenho um conhecimento empírico porque um determinado tempo eu fui querer expandir os meus negócios, né? E fiz só baseado em estudo em YouTube, né? Em técnica, mas não vi geografia, não analisei concorrência, não analisei mercado. Não fez plano de negócio. Não fiz plano de negócio e não tenho vergonha de falar, acabei quebrando, né? E então, hoje, graças a Deus, Deus nos levantou, mas a gente quer entregar essas ferramentas aí para quem está começando, para não acontecer o que aconteceu comigo. Olha que especial a live de hoje, Supera, porque você acabou de dizer para mim que se você tivesse assistido uma live, né, um Pode Crescer e Conquistar, falando sobre negócios, certamente você não teria quebrado. Então, certamente aqueles que pretendem abrir o seu próprio negócio ou desenvolver seu próprio negócio, que assistir a live de hoje, eles poderão ter o privilégio de poucos de não quebrar quando abrir um negócio. Por que eu falo que é um privilégio de poucos? O próprio Sebrae ele tem uma estatística que diz que 80% dos negócios eles fecham, quebram em 5 anos. Existe outras estatísticas que diz que o negócio ele leva 1 ano para ser validado e que você tem que ter, vamos dizer assim, o potencial para suportar esse 1 ano antes de você buscar lucro, antes de você buscar qualquer tipo de recurso para si mesmo, vamos assim chamar. Então, esses são números oficiais, né, que você tem que olhar e, por algum motivo, essas pessoas quebram em 5 anos. E a maior parte, uma esmagadora maioria, fecham o seu negócio. E quando fecha o seu negócio, o que isso está representando? Representando que ele perdeu o capital que ele tinha, está representando que ele está frustrado hoje, ele perdeu tempo, gerou conflitos, gerou muitos outros problemas do que só fechar o negócio. Existem consequências para isso tudo. Esse ano aqui nós fizemos 28 anos, né, que nós temos a nossa assessoria de contabilidade, hoje já é um ecossistema de soluções gigantesco. Então, o que eu vou falar para você aqui hoje são experiências vividas ao longo desses 28 anos, mais tudo que a gente se formou, buscou e desenvolveu. Você teve comigo no treinamento agora recentemente, no Alto Impacto Empresarial. Sim. Você viu ali a quantidade de princípios para você gerar um negócio de sucesso e de valor. Uma das coisas, trazendo a experiência para esse tema, eu já vi pessoas chegarem comigo no escritório, quero abrir minha empresa. Pessoa ter, assim, mais de 100 mil de capital, ter até um pequeno projeto, um pequeno plano de negócio estabelecido, mas ali num rascunho da cabeça dele. Negócios, assim, às vezes fantásticos, ideias fantásticas, inovadoras, mas que mesmo com um capital gigantesco e com uma boa ideia de negócio, passado 1 ano, ele está com um problema familiar de separação, devendo para todo mundo e dizendo para mim assim, estou fechando meu negócio com dívida, muitas vezes o dobro do que ele tinha de capital. Eu vi isso muitas vezes acontecer.
Mas eu já vi pessoas chegarem no escritório, Supera, e falar assim, quero abrir uma empresa. Tá, que empresa você quer abrir? Não sei muito bem ainda. Estou pensando em fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. E essa pessoa se transformar num grande empresário, hoje já com vários funcionários, uma estrutura fantástica. E aí a gente fala, mas qual que é o segredo da derrota e qual que é o segredo da vitória? Na verdade, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe uma fórmula para o negócio, uma fórmula de sucesso para o negócio. Não existe. Você pode modelar, copiar qualquer negócio que foi aberto, isso não é certeza de que ele vai dar certo. E, ao mesmo tempo, derrotas que são frustrações e quebras que acontecem em empresas, talvez não seja aquela fórmula que a pessoa seguiu que vai quebrar qualquer tipo de negócio. Cada negócio ele tem a sua tipicidade, vamos dizer assim, ele tem os seus princípios próprios. E ele começa sempre muito mais nesse âmbito de preparação e, mais do que isso, de mentalidade para empreender. Eu gosto sempre de dizer e fazer a seguinte pergunta, eu quero que você analise comigo agora. Sim. Você estudou, você fez as suas formações escolares e certamente você acompanha ou acompanhou alguns dos seus amigos que estudaram com você. O mais inteligente, aquele que tirava só nota 10, aquele cara que você falava assim, nossa, esse aqui vai dar bem na vida. Pensa nessa pessoa, pensa naquele que tirava 5, 6, mas era o cara que agregava todo mundo, que liderava, ia fazer um motim, era ele que organizava o motim, era o mais bagunceiro, mas era o cara que tinha mais fama ali na escola. Pergunto para você, qual desses alcança mais sucesso? Esse segundo, com certeza. Por quê? Porque o fator emocional, ele é 80% responsável pelo sucesso que a gente tem na nossa vida profissional. E os outros 20% está ligado ao chamado QI, né, quociente de inteligência. Então, a gente percebe que um negócio, ele tem uma característica única. Um negócio ele precisa ser vendido. Então, uma pessoa que muitas vezes é muito introspectiva, muito tímida, ela é muito para dentro, certamente ela vai ter muito mais dificuldade de iniciar o seu próprio negócio e fazer o seu negócio dar certo do que aquele que é extrovertido, que conversa com todo mundo, que faz network fácil, que conversa aqui, conversa ali, vende aqui, vende lá. Por quê? Porque o grande segredo do negócio, se eu puder já acelerar o processo aqui e adiantar, é venda. Você tem que, de alguma forma, vender a sua ideia, vender o seu produto, vender aquilo que você quer fazer. Aí, quando você, então, agrega tudo isso a um bom planejamento, que aí é o tópico número 1 que você trouxe, você está simulando situações. Tenho X de dinheiro, gostaria de abrir nesse lugar, gostaria que fosse dessa maneira, vou conversar com essas pessoas, quero chegar nesse resultado, tenho prazo disso para isso. Você começa a estabelecer uma rota, então você sabe o que fazer diariamente, isso antecipa resultado. E se você aplica agora essa questão da técnica emocional, aliada a um bom planejamento, que vem com uma boa pesquisa de mercado, para que você também não queira vender. Eu tenho uma história que eu posso contar nessa questão das pesquisas, né? E posso até agregar agora essa história aqui. Eu sou um bom contador de história, né? Isso é muito bom. 2 vendedores foram enviados para vender chinelos numa região muito afastada do dia a dia da sociedade, né? Aí, chegando nesse vilarejo, ambos chegaram, se instalaram no seu hotel, lá no seu quarto de hotel, fizeram as suas pesquisas e retornaram para a empresa o seguinte diagnóstico. Um deles disse assim, olha, pode cancelar o envio de chinelos para cá, cancela o projeto, porque aqui nesse lugar ninguém usa chinelo, todo mundo fica descalço. Esse foi o diagnóstico número 1. Já o diagnóstico número 2 foi, olha, pode produzir o dobro de chinelos, manda, porque aqui ninguém usa chinelo e todo mundo vai usar o chinelo. Então, perceba que uma visão de mercado vinda somente de você, você pode ter um diagnóstico muito bom, um diagnóstico muito ruim. Então, a sua ideia pode ser muito extraordinária ou pode ser muito ruim. Agora, se eles saírem e começarem a conversar com as pessoas, fazer uma pesquisa,
E aí, vai usar um chinelo? Qual que você gosta? Que cor que você gosta? Como que você quer receber ele? O que você acha de, se for assim, né? Fez a pesquisa? Coloca os números na mesa. Olha, aqui temos 80% de chance de vender tal tipo de chinelo, desta forma, entregar desse jeito. Olha a assertividade de um relatório e olha a assertividade do investimento de um negócio naquele lugar. É certeiro, quanto os fatos não tem argumento. Então, a gente já inicia essa live dizendo assim, você quer abrir um negócio? Você vai ter que ter planejamento, você vai ter que ter pesquisa de mercado, você vai ter que ter um emocional muito bom e muito forte para aguentar, resistir e fazer ele acontecer. Estudar a concorrência, né? E eu quero dar um alerta para você aqui. Gente, não é qualquer pessoa que está falando para você, tá? O Anderson, ele é uma autoridade dentro desse ramo, dentro desse mercado. A empresa dele é uma empresa que mexe com isso também, de aconselhamento de empresários, você já viu ele falando. Então, aproveite esse momento que isso aqui era para estar cobrando aí em euros, em dólares. Exatamente, aquilo que eu falei para você inicialmente, né? Os conselhos que a gente vai dar aqui, as pessoas pagam para ir buscar, mas elas pagam para ir buscar e aplicam, né? E aplicam. Porque pagam. Quando a gente dá de graça assim, a gente corre o risco das pessoas, vai dar muito trabalho, não, mas está aqui. Quer crescer e conquistar nos negócios, segue esses conselhos. É isso aí, pessoal. Então, aproveitem, tá bom? Ô Anderson, deixa eu falar uma coisa para você. Você disse aqui algo que me chamou muita atenção, que você já atendeu pessoas que quebraram e automaticamente com a quebra empresarial acabou quebrando a família também, né? Por que será que isso acontece? Por que você acha que quando no começo vamos abrir, tá todo mundo engajado, então estamos juntos, a esposa, os filhos, celebra, vamos lá, pai. E por que quando dá errado, quando existe essa quebra, isso acaba refletindo na família? Bom, são muitos fatores, mas o primeiro dela a gente conversou um pouquinho sobre o fator de 80% ser emocional, principalmente no início da sua jornada. Lembra que você vai ter que... um empresário, ele trabalha muito mais do que um empregado. Ele é o primeiro a abrir, o último a fechar. O expediente dele não termina quando fecha a porta do seu negócio, porque ele vai continuar pensando nos boletos que tem amanhã para pagar. Ele vai continuar atendendo clientes que, de repente, fora de hora, buscam acessar o seu negócio. Então, uma das coisas que mexe no dia a dia do empresário em início de negócio, porque daí se torna um desafio mudar isso no futuro, mas o início vai te tomar muito tempo. Ele vai exigir do seu tempo, ele vai exigir do seu final de semana. Aquela questão que você tinha de 30 dias de férias quando você era CLT, esquece isso. O empreendedor ele não tem 30 dias de férias. No começo de negócio, ele não tem, ele tem que ter essa visão. Se é um negócio familiar, né, o que eu chamo de um negócio familiar, onde, de repente, o cônjuge vem junto, os filhos participam de alguma forma, além de tudo isso acontecer, que eu acabei de dizer, ainda tem o desgaste de você ter que ter um relacionamento em que se mistura o relacionamento conjugal, o relacionamento pai-filho com relação de negócio. Nós temos uma tendência muito grande de, muitas vezes, descarregar em casa o que nós estamos carregados, né? E no negócio isso se torna muito mais evidente. Você está estressado, você não desconta no empregado, você desconta no cônjuge. E tudo isso vai machucando. E aí, se o cônjuge não tiver também essa percepção de separar os assuntos e entender, não, aqui eu sou sócio, estou falando de negócio. Muitas vezes isso vai para casa, as mágoas começam a acontecer, os problemas são transferidos, as reuniões, muitas vezes, de negócio vai para a cama. Isso é terrível. Né? Então, você começa a misturar essas questões, então você já não separa mais o que é fator emocional, relacionamento do ambiente de negócio com o ambiente familiar. Outra questão, quando você está investindo no negócio, a tendência, se você não se preparou financeiramente para ele, como eu disse para você, vai um ano para você começar a entender se você vai ter lucro ou não na maioria dos negócios. Começa a haver uma escassez, e aí, de repente, naquele dia você paga o salário inteiro de um funcionário e você não tem para você. Isso é dolorido. E aí, se a família não entende, né, fala assim, vamos comer uma pizza hoje, nós não temos. Às vezes, isso acontece muito em início de negócio. Então, saber compreender esse aspecto financeiro, olha, não vai dar para tirar aquela férias, não vai dar para a gente fazer aquela viagem,
tudo isso vai entrando e, de alguma forma, se o relacionamento conjugal, familiar não for muito bem consolidado, ele vai entrando em conflito. E quanto pior o cenário empresarial, pior será o cenário familiar, se não for bem estruturado, tá? Então, por isso que eu te falo que existe esse risco muito grande da família ser destruída por um negócio mal organizado e planejado. Mais uma vez aí fica o alerta então para você que quer abrir o seu negócio, planeje, pensa, pesquisa para que isso não possa acontecer, tá bom? Agora, você falando aí, me surgiu uma dúvida aqui. Na verdade, não é uma dúvida, é um comentário que eu sempre ouvi dizer. Você disse que o empresário ele é o primeiro a chegar e o último a sair da empresa, porque geralmente o empresário é o último a tirar o prolabore, né? Vai pagar o funcionário, vai pagar o fornecedor e o prédio, e o que sobrar é para ele, na verdade, né? Não é bem assim, né? O que sobrar é para ele ainda, né? Porque ele tem que ter um capital de giro, ele tem um monte de coisa, aí depois separar um prolabore, né? Não, então a coisa ainda é muito mais apertada que isso. Não é fácil, não. Então, muitas vezes as pessoas não têm uma boa gestão financeira e aí vê dinheiro entrando e vai gastando, acaba se arrebentando, né? Exatamente. O financeiro também é muito complexo, sabe por quê? Quando você é um CLT, um funcionário CLT, você recebe lá no dia 20 uma porção ali de até 40%, e depois você recebe o restante no seu salário, então ele vem inteiro, ele vem cheio. O empresário, ele vê dinheiro pingando todo dia no caixa, né? Todo dia pinga, e ele tem que juntar isso, fazer um planejamento de pagamento. Mas, normalmente, não é assim que acontece nas pequenas e empresas de início. Então, entrou no caixa, ele vai e paga um boleto. Aí ele entrou no caixa de novo, ele vai e paga uma conta. Aí ele precisa comer alguma coisa na pizza, ele vai no caixa, pega dinheiro, come. Aí, agora vamos viajar esse final de semana, vai, pega no... Tem sabe dinheiro, assim? tem dinheiro, Tem dinheiro. Como está o caixa? Tem dinheiro. E pior fica ainda, isso fica pior, quando esse caixa é liberado para a família toda. Então, a esposa, o cônjuge vem e pega, o filho entra e pega, ou não sei quem vem e pega, e fica mais descontrolado ainda. Então, o aspecto financeiro é um aspecto assim, muito importante dentro do planejamento, né? Ele precisa ser estimado para que tudo que entra no caixa durante aquele mês, ele não serve para pagar a conta daquele mês, ele vai para a conta capital, né? Aí o que você paga de conta é o planejamento financeiro estimado anteriormente para isso. Então, tem algumas técnicas para você desenvolver o negócio. E uma das coisas que também é muito importante destacar no aspecto financeiro, para quem está iniciando o negócio, é separar completamente receitas e despesas de pessoa física e jurídica, né? Daquilo que é seu como pessoa física e daquilo que é de negócio. Normalmente, esse empresário ele mistura tudo, né? Eu tenho que pagar minha conta de energia hoje, tenho que pagar a mensalidade da escola do filho. E ele vai pegando do caixa, então fica um caixa que não é separado. Então, o principal segredo no início de um negócio, separa o que é sua conta pessoa física, estima o seu prolabore, traz o seu prolabore para o seu planejamento financeiro pessoa jurídica, organiza e aí você tira. Então, e vive uma vida fundamentada naquele prolabore, ou até mesmo abaixo daquele prolabore, para que você não corra o risco de ter uma vida em que o seu prolabore não vai cobrir. E se você tiver dificuldade de receber, te coloca em perigo. Então, são algumas dicas e algumas questões importantes para analisar. Mas será que eles estão merecendo ouvir isso? Será Então, que eles estão merecendo? comenta aí para a gente qual tem sido a sua dificuldade, quais são seus sonhos de negócio. Deixa aí a dúvida, porque isso pode servir para nós aí como motivação para um novo podcast. Isso aí, ó, e eu quero motivá-los, tá bom? Esse aqui é apenas uma pontinha do iceberg, tá? Mas eu quero que você venha aqui na UP7 fazer uma consultoria com o Dr. Anderson para que o seu negócio possa prosperar, tá bom? O que eu queria falar aquela hora, acabei nem falando, é o seguinte. Desde sempre a gente ouve uma frase, Anderson, que quem ganha dinheiro é aquele que põe as pessoas para trabalhar, não é o que trabalha, né? E isso entra um pouco em choque com o que você falou, com que o empresário é o primeiro a entrar na empresa, o último a sair, o empresário é o que não tira férias, salve quando está lá em cima.
como que a gente pode... Essa frase é verdadeira ou não é? Que o cara Ela que é ganha verdadeira. dinheiro é que põe as pessoas para trabalhar. Ela é verdadeira, mas tem que ser temporária, né? Então, ela é verdadeira. Quem trabalha não dá tempo de ganhar dinheiro, principalmente dentro do empreendedorismo, tá? Só que ela é temporária. Por que ela é temporária? Porque você tem que fazer o seu trabalho trabalhar para você. E aí você vir principalmente para o estratégico, né? Você tem que sair do operacional e vir para o estratégico. Existe um ditado que eu não gosto muito dele, não, que é aquele assim, que o boi engorda com o olho do dono, não é assim? Eu não concordo com isso, não. Eu entendo que o boi engorda com uma boa grama para comer e boas pessoas trabalhando com aquele gado, enquanto você vai trabalhar no estratégico, você vai trabalhar nas ideias, no planejamento, na organização, na liderança. Porque se você ficar no operacional, trabalhando, não dá tempo de você ver os problemas do seu negócio, não dá tempo de você planejar, de você organizar, de você liderar, de você treinar o seu time. Então, é temporário trabalhar, né? Esse abrir antes, fechar depois, né? Sair depois, ele tem que ser temporário, é início, organização, é colocar em prática aquele processo inicial. E aí você vai estabelecendo agora líderes, treinando pessoa, organizando o processo, inovando, trazendo tecnologia, colocando inteligência artificial. Você vai modulando o seu negócio para que cada vez mais você venha para o estratégico, enquanto o operacional fica para quem trabalha, para os seus colaboradores. E isso é uma coisa muito bacana, que graças a Deus eu descobri isso há tempo. Minha empresa não é uma multinacional, mas a gente está desde 2016 no mercado. E eu comecei com o meu filho, né? E nós dois na operação ali, ralando na operação. E chegou um tempo que eu vi que se eu continuasse na operação ali, a gente não ia ter um crescimento, né? Foi onde eu falei assim, filho, ó, você vai tomar conta da operação para mim e eu vou para o estratégico, para o comercial, fazer estratégia de vendas, de marketing, e foi aí que a Brendinha chegou também para somar na nossa empresa. Então, isso só vem agregar naquilo que você disse, que eu acho que no começo vai ter que trabalhar. Quando a gente fala em trabalhar, pessoal, está falando na operação, tá? Na operação do seu negócio. Então, no começo, você vai ter que colocar a cara para bater, porque geralmente quem é um empresário é oriundo de uma ideia que ele já teve no passado ou que ele já trabalhou. Ah, eu fui um tapeceiro numa empresa. A probabilidade de ele sair e abrir uma tapeçaria é muito grande. Então, é ele que conhece de operação. Sim. Então, ele vai começar a ensinar, vai na operação, ensinar os seus funcionários, mas daqui a pouco ele tem que sair da operação a nível que a operação continue rodando do mesmo jeito como ele tivesse. Né? Eu tive uma experiência que uma vez, quando eu fui sair da operação, eu contratei pessoas e começou a dar muito retrabalho. Começou a dar muito retrabalho, tinha que voltar na casa do cliente para refazer o trabalho. Eu falei, meu Deus, e agora? Né? Foi aí que nós tivemos que investir em treinamento, em estratégia, mas tudo isso eu estou falando para realmente colocar uma validade nisso que o Anderson está falando. Exatamente. Você tem que ter dentro do seu planejamento o caminho que você vai tomar para deixar de ser o eu empreendedor, né? Ou tudo você. E aí você vai começar a delegar, você vai começar a reorganizar o seu time ou montar um time e cada vez mais para o estratégico. O estratégico, você consegue estabelecer horário para chegar, você consegue sair um momento mais cedo, aí você consegue começar a pensar em um pouco mais de tempo de férias, de um trabalho remoto, né, de um trabalho à distância, mas esse é uma graduação. E uma prova contundente disso é que nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Nós não estamos aqui porque nós não temos nada para fazer. Nós estamos aqui, mas a nossa empresa está acontecendo, né, doutor? Exatamente. O nosso funcionário está trabalhando, então nós estamos aqui cumprindo o nosso propósito de tentar ajudar você, mas nós estamos aqui e as nossas coisas estão acontecendo. Hoje nós temos essa liberdade de tirar um tempo do nosso dia para fazer esse podcast toda sexta-feira às 4h59, entregar isso para você. Mas vale destacar, Supera, vamos contar um segredo aqui, Sim. né? A gente também tem um retorno, vamos dizer assim, para o nosso âmbito profissional de estarmos fazendo essas lives.
Claro. Porque nós estamos gerando aqui autoridade, as pessoas estão conhecendo indiretamente o nosso negócio, indiretamente o nosso caráter. Eles estão aí assistindo, então os comerciais nossos, né? O nosso comercial está acontecendo, isso é negócio. Por mais que a gente está oferecendo gratuitamente, há o benefício dessas pessoas assistirem, indicar o nosso trabalho, indicar aquilo que está acontecendo. Então, assim, a gente consegue transformar esse momento de uma semente que nós estamos entregando em uma colheita também acontecendo diante de tudo isso, né? Então, é válido você esclarecer que quando você é um empreendedor, você tem que aproveitar todas as oportunidades. Acho que eu contei para você um dia que nós estávamos lá no treinamento, em que eu fui para um treinamento e cheguei atrasado. Você lembra disso? Lembro. E aí, dentro daquele treinamento, como chegou atrasado, você tinha que passar um mico lá, e esse mico era pegar o microfone e contar quem você era. E eu estava bem no momento de lançando o meu livro e tal. A hora que entregaram o meu microfone, você quer saber de uma coisa? Eu vou transformar esse mico numa grande oportunidade de negócio. E fui e falei sobre tudo que eu estava fazendo, meus negócios, e aí, por fim, eu falei assim, quem não tem, que nunca se atrasou, que atire a primeira pedra, né? Uhum. Ou seja, eu vendi um monte de livro aquele dia lá, fechei um monte de negócio, mas transformei uma situação em que não seria legal em um grande negócio. Então, assim, você precisa ter essa visão de mercado, mas não que nós estamos fazendo aqui com um propósito de buscar alguma... Não vamos vender nada ao final, fica tranquilo, né? Não vamos vender nada ao final. Estamos entregando mesmo esse podcast gratuitamente, mas a gente entende que tudo está gerando um valor. E deixa eu falar. O nosso podcast, a gente começou com esse bate-papo, mas a nossa finalidade é trazer outros convidados também. E eu tenho um testemunho aqui para contar. Uma das gravações aqui, nós entrevistamos um empresário aqui. E, para quem não sabe, eu sou palestrante e eu saí daqui com uma palestra agendada, rapaz. Olha aí. Uma palestra agendada, não, olha que coisa maravilhosa. Então, mas você sabe de uma coisa, ó, dica de negócio aqui para quem tem podcast. Os seus melhores negócios não serão fechados com quem assiste, mas serão fechados com aqueles que fazem com você o podcast. Isso é estatística, tá? Então, vamos escolher bem os convidados, porque a gente vai gerar muito negócio com eles. Muito bom. É isso aí, nós já estamos aqui na marca de 25 minutos, doutor. Nós sabemos que... Assunto bom, passa rápido. Passa rápido. E nós temos o nosso compromisso. Então, quero agradecer mais uma vez. Fica como Negócios Parte 1. Exatamente. Certo? Negócios Parte 1. Tem tanta coisa aqui boa para falar. Você falou de um tópico. Quantos tem aí? Tem mais 6. Então, negócios em 6 partes. Hoje foi a parte 1. Pronto. Doutor Anderson, obrigado. Fechou? Mais uma. Pela sua experiência, de você estar nos ensinando. Tamo junto. E quero agradecer também você de estar nos assistindo, tá bom? Até mais. Curte aí, hein? Valeu, um abraço.